Este podcast é uma realização da Tanana Filmes com o Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. Vai! Nessa vida que a gente leva, nunca sobra tempo para ouvir as histórias dos mais velhos. E quando a gente senta aqui, assim como hoje, para prestar atenção, descobrimos coisas que não fazíamos ideia. Esse é o Histórias na Mesa. Apesar de não saber muito o contexto político da época, Maria, hoje com 90 anos, recorda de uma história ocorrida no Brasil e que não costuma ser muito falada. Era a década de 40, na cidade de São Paulo. O pai de Maria, José Antônio, sustentava a família comprando sacos de farinha na padaria e revendendo para um fazendeiro, o que fazia dele, mesmo que muito pobre, alguém na fila do pão. Meu pai gostava muito de cinema. Ele não faltava em cinema, de jeito nenhum. Então, quando ele ia no cinema, tinha no dia seguinte daquele dia, tinha pão na padaria. Então, formava uma fila. Assim, começava porque o pessoal ia 7 horas da noite, tudo, para ficar até de manhã para sair o pão. Então ficava aquela fila, né? Maria Cristina, que nos contará uma história mais pra frente nesse episódio, também tem histórias de família desse período. Eu lembro também da minha mãe contar que no tempo da guerra, meu avô tinha padaria, então ele tinha acesso à comida mais fácil. Então minha mãe ia para as filas, que naquele tempo você tinha que ir para a fila para pegar farinha, para pegar ovo, para pegar isso, para poder comprar. Minha mãe ia de fila em fila, para comprar as coisas para os vizinhos. E então era só eu de filha na época. Eu ia com a minha mãe pegar lugar na fila, depois meu pai saía do cinema, ia lá, ficava no lugar e a gente ia para casa. E meu pai ficava até de manhã lá. Então, cada vez que a gente ia buscar o pão, era uma venda, não precisava nem na padaria. Eles destacavam um cartãozinho daqueles. O governo distribuía talões de racionamento por família, com cotas mensais ou semanais de alimentos essenciais, como farinha, pão, açúcar, óleo, etc. Para comprar pão, era necessário apresentar o cupom correspondente no estabelecimento autorizado. Era cor-de-rosa e tinha uns quadradinhos, que aquilo valia dinheiro, né? Então assim que a gente conseguia comprar o pão. E não era pão, assim, um filão de pão, não. Era um pão assim, a metade. Tinha racionamento, né, de farinha, não sei. Continuamos sobre a ameaça de ficar sem pão. Não é esperado nenhum navio com trigo até 30 do corrente. Os estoques de farinha estão praticamente esgotados. Apesar do racionamento da farinha, da obrigatoriedade da mistura, da fixação do preço, da proibição do fábrico de biscoitos e doces, ainda está havendo muito abuso e bastante irregularidade. As medidas de emergência tomadas pelo governo estão incompletas. Por causa da guerra mesmo. E como meu pai trabalhava em padarias para comprar aquela saco de farinha vazio, de açúcar, tudo, tinha padarias que guardava pão para meu pai. Então meu pai, quando chegava assim de comprar, né, sacos, ele já vinha com o pão escondido no meio. O padeiro, o dono da padaria, enquanto meu pai ficava lá esperando, ele enfiava o pão dentro do saco, junto com as sacas de farinha. Se alguém visse eu fazendo isso, era capaz até de ir preso. É tudo racionado. Então eles pegavam meio filão só que dava na padaria. Agora você imagina uma família com bastante gente, só tinha direito a meio filão de pão. E meu pai ainda, como trabalhava nas padarias, ele conseguia, né? Fora aquele que pegava lá. Minha filha, foi um tempo da guerra, né? Tem coisas que realmente a gente não conhece, né? Bom, pelo menos eu não sabia que no Brasil tivemos racionamento por causa da guerra. E nesse monte de conversa que tivemos, nós, aqui da metrópole, pudemos acessar vivências que não costumamos ter muito contato. A Marieli, por exemplo, nos conta como passava sua infância na roça. Quando eu morei no interior, eu sou nascida no interior, no Rio, no estado do Rio. Então, a minha mãe, meu pai teve 9 filhos. Então,
A gente era das mais velhas, a gente tinha que trabalhar para ajudar a tratar dos mais novos. Então a gente teve até pouco estudo, porque a gente não podia estudar, porque tinha que ajudar meu pai na roça. A gente estudava, mas quando saía da escola, eu já ia direto para a roça. Eu já capinei milho, já plantei milho com meu pai, ajudei meu pai a plantar arroz, carregava arroz, pegava lenha para minha mãe cozinhar no fogão de lenha, carregava água para encher as talhas, que lá na roça é talha, aqui é moringa. Então, eu ajudava minha mãe a lavar roupa, ajudava meu pai a quebrar milho. Então, eu já trabalhei muito na roça. Aí, por isso que eu não tive tempo de estudar. A minha mãe ensinava a gente a fazer assim, canjiquinha, feijão, um arroz, uma verdura, entendeu? Uma galinha. Aí a gente foi aprendendo. A gente era pequena, a gente botava um caixote assim, o caixotinho subia, que a gente era pequena. Aí ela assim, não é assim não, assim, cuidado para não se queimar. Aí assim, aí depois quando nós começamos a trabalhar fora, aí que a gente foi pegando o ritmo. E as patroas ensinavam, ó, assim, 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 mas eu não sei cozinhar. Não, vai fazendo do jeito que você faz aí, vai fazendo do jeito que você sabe, qualquer coisa a gente se explica. Aí só isso, aí dava aquela dica pra gente e a gente caía por dentro. Uma das personagens da próxima história levou o cair pra dentro ao pé da letra. Ainda falando da roça, vamos ouvir um caos inusitado que aconteceu na infância de Ana Maria. Então, quando eu era criança, eu morei no estado do Paraná, num sítio chamado João Pedrinho. Então, meu pai tinha a criação de porcos, galinha, que era a nossa sobrevivência, né? A maior parte dos alimentos era produzido na roça. Quem matava as criação para nós comer era meu pai. Então, quando ele ia matar os bichos, eu e meus irmãos, que eram pequenos, né? A gente saía correndo e tapava os ouvidos para não ouvir, né, os gritos dos animais. Teve uma vez que ele foi matar um porco, né? Aí ele fez os cortes, tanto de toicinho, das carnes. Então tinha que cortar tudo e preparar, temperar e colocar num tacho, num paiol que tinha lá o terreiro, né? Tinha a criação de galinhas e aí ia fritando o toicinho, a carne e ia enlatando, porque na época não tinha geladeira. Então aí meu pai já tinha matado, né? Já estava fritando, a gente voltou, né? E continuou brincando. E as galinhas que estavam no terreiro, né, andando, né, uma delas pulou dentro do tacho de gordura fervendo e a minha mãe, em desespero, que estava próxima, correu, né, para socorrer ela. E por sorte, ela não morreu. Mas ficou assim, toda despenada, né? Minha mãe cuidou dela. E ela voltou a ser o normal, mas ficou sem as penas, não nasceu mais. Aí essa galinha, que era até para consumo também, a minha mãe não matou, deixou ela lá, né? Como assim um animal de estimação pelo que ela passou. E a Maria Cristina também volta para contar a sua história na roça. Quando eu era criança, a gente morava na casa com a minha avó, e era uma casa com um quintal muito grande, a gente brincava, tinha muito espaço e tinha criação, tinha galinhas, tinha galo, galinha, acho que chegamos a ter coelhos também, enfim, era assim, né? Naquele tempo tinha muito isso. E um dia, minha avó, minha mãe, não sei, adquiriu um galo, que o meu irmão se afeiçoou a ele e pôs o nome de Gabriel. Então o galo estava lá, né? Como a gente tinha as galinhas, era importante ter um galo. Todo dia minha avó ia lá, recolhia os ovos, a gente comia, era uma vida saudável, né? Bem gostoso. E o meu irmão brincava com o galo, aquilo tudo. Até que um dia minha mãe tinha o hábito de matar galinhas, fazer aquele arroz de cabidela, que chamava, né? Com aquele sangue, enfim. Coisas que hoje em dia eu jamais comeria, né? E aí, um dia, o meu irmão vai pro quintal procurar o Gabriel, o galo Gabriel, né? Pra brincar com ele. E não achou e tal. Aí andou procurando e perguntando, aquela coisa de criança e tal.
Tudo bem, tu, não sei. Nossa, vai ver que ele fugiu, né? Nossa, tá, não sei. Ninguém sabia do galo. Aí, tudo bem. Aí, naquele dia, nós tivemos de almoço um galo. Só que ninguém sabia que era quem? O pobre do Gabriel, que tinha virado comida. Ninguém falou nada, ninguém soube. Anos mais tarde que o meu irmão soube que, tristemente, né, o galo Gabriel tinha servido de almoço. E foi um drama, assim, muito grande. Porque, realmente, né, para criança, então, é uma coisa muito chocante, né? Mas naquela época era assim, naquela época não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Tudo era diferente, né? Nem a gente tinha como criança, nem meus pais, meus avós, era tudo natural. Tudo fazia parte do que era natural, né? Então, nós tínhamos um pombal também nesse quintal. Meu avô tinha feito um pombal e eu não sei se meu avô tinha feito um pombal, mas eu acho que era na intenção mesmo das pombas serem onde serem acolhidas, porque essa história da pomba foi uma coisa, aconteceu uma vez aquilo. Eu nem sei porquê. Alguém veio com a ideia de que pomba era gostoso, sei lá. E aí minha mãe acabou fazendo, ela matava a galinha, por que não matar a pomba, né? Meu Deus, que situação, né? Mas enfim, e aí eu só sei que eu acabei comendo pomba, mas eu não sabia, eu achei que era um franguinho, coisa horrorosa. Mas é isso, foi uma coisa meio traumática. Quando somos crianças, gostamos de visitar e passar um tempo com os nossos avós, que são cheios de histórias para contar e nos mimam com muita comida. E a gente lembra com muito carinho no futuro, mesmo das situações mais constrangedoras. Então, a minha avó, o nome dela é Rosalina. A minha avó, ela fazia tapete, né, de retalhos. Então ela fazia aquelas tiras, emendava, né? E fazia aqueles rolos bem grandes e fazia tapete de crochê com aquelas agulhas grossas. Porque meu avô, né, muito mão de vaca, ela queria comer uma carne de boi, ele não comprava. Aí ela fazia os tapetes dela, vendia, para ela poder comprar uma. Aí eu sempre ia na casa da minha avó, ficava alguns dias lá. E aí um dia teve um casamento e nós fomos. E ela pegou, levou uma blusa já preparada para trazer os lanches. Aí enrolava os lanches, conforme ia passando, ela comia um pouco ela enrolava na blusa para trazer para casa. E quando nós íamos embora, um ou dois lanches acabou caindo no chão. E os cachorros que acabou e que comeu, né? E eu, ai, que vergonha. Minha avó saiu normal, que ela era uma pessoa simples, de roça, né? Nem tomou muita atenção. Mas eu que vi, né? Que estava atrás dela, aí fiquei com muita vergonha. Vó tem sempre essa coisa que dá um quentinho no coração, né? Tem umas comidas que a gente só encontra na casa dela. Bolacha de maisena, biscoito amanteigado, sagu, bala de café. Fora os bolos que elas fazem com tanto carinho. Já os avós... Então, quando eu fui lá na casa do meu avô, né, da minha avó, que eles moravam no sítio, aí a gente tinha uma casa do meu avô, da minha avó, e tinha uma outra casa da minha tia que ela tinha separado. Aí nós pegamos e fomos fazer doce de abóbora na casa lá, no fogão a lenha. E aí o meu avô, ele viu saindo fumaça no chaminé, ele correu lá, pegou o doce, jogou tudo no mato pra gente não fazer, pra não gastar açúcar. Tava fervendo o doce lá, ele pegou e foi lá, jogou, atiçou tudo no meio do mato. Nós saiu tão desconsolado, tão triste. Ele falou, não vai gastar açúcar, não. E nesse último relato, a Gersoni, que já esteve aqui com a gente contando suas histórias como cozinheira, retorna para falar da sua infância, que também foi na roça. Quando eu morava na Bahia, eu era bem pequenininha, a gente passava muita necessidade. E aí minha mãe plantou um pé de chuchu
E lá era meio friozinho, aí deu muito chuchu. A gente tem muita galinha de quintal, mas não podia nem matar uma, porque a gente tinha que aproveitar mais os ovos, para poder a gente se alimentar mais dos ovos, porque se matasse a galinha, não ia ter dinheiro para comprar mais galinha. E aí a gente vivia mais no ovo e nesse chuchu, que a gente passava muita necessidade, né? Então tinha que se virar do que tinha para comer. Aí minha mãe ensinou, minha mãe falou, olha, faz um omelete de ovos, que rende mais, vão fazer o chuchu e vão fazer uma, vocês não conhecem, uma folha que chama manaçoba. Então essa manaçoba a gente complementava ela e fazia para comer. Porque eu não gosto de lembrar essa parte não. É muito ruim. E abóbora, meu pai plantava muita abóbora, batata, então a gente se alimentava mais dessas coisas, porque não tinha dinheiro para comprar tipo arroz, tinha dinheiro para comprar feijão. Então era a gente pequenininha, era muita gente. Minha mãe teve 18 filhos. 18 filhos, era tudo pequenininho, era um atrás do outro. Entendeu? Aí meu pai a gente era muito pobre, então daí a gente tinha que se virar do que tinha, não tinha outro jeito de se virar. Tipo, eu já tomei café com farinha de manhã. Então, quando a gente passa por esse tipo de dificuldade, que a gente tem a oportunidade, a gente se foca no emprego, naquilo, para poder a gente se desenvolver. Entendeu? Então, de pequenininha é que a gente aprende a como cozinhar, tipo fazer uma comida. Porque se a gente voltar o tempo atrás, a gente sabe como a gente se virar. A gente sabe que a manaçoba vai matar a fome. A gente sabe que o chuchu vai matar a fome, depende. E frutas também, porque é muito desperdício de frutas. Né? Muito desperdício de fruta, muito. Não sabendo que a fruta alimenta mais do que o próprio alimento que a gente come. Então a gente tinha goiaba, tinha mamão. Então, além dessa comida, à tarde a gente comia goiaba, a gente comia mamão. A gente chupava manga, porque tinha vontade. Então aquilo ia reforçando o que a gente não tinha de pôr, que é o feijão e arroz, a gente substituía com as frutas, que dava naturalmente no mato. A gente corria muito atrás, tem até um caso engraçado, que eu fui numa roça do amigo meu, era bem criancinha, e a gente costumava dar benção para ele, né? Benção, aí a gente foi lá e começou a comer os mamão dele. Começou a comer todos os mamão, mas era fome. Aí, e ele olhando. Aí quando a gente passou, a gente limpou a boca e veio por ele, a gente bem séria, eu e meus irmãos passou por ele. Benção, seu Zezinho. Aí ele falou, Deus abençoe, tudo de barriguinha cheia. Mas eram os mamão que a gente tava comendo sem ele saber. Obrigada por sentar nessa mesa de hoje com a gente e ouvir essas histórias mais bucólicas. Até a próxima semana.